E aí você escreveu uma tese, veja se eu estou correta. Pode um cristão, um jesuíta, utilizar análise marxista? Algo assim, certo? Exatamente. E É isso aí. aí, qual foi a sabotagem que você sofreu na faculdade? Então, aí eu me converti, né, nesse processo de conversão, eu fiz uma coisa muito errada, que eu não aconselho as pessoas a fazerem, que é aquele mesmo espírito combativo que eu estava lá no, no pessoal dos Black Blocs, lá das manifestações, agora Tá. eu tive de volta Você contra, fez ao contrário, ao contrário, certo? né? E aí eu comecei a brigar com todo mundo É. da universidade. Eu Uhum. passava o dia inteiro brigando, discutindo presencialmente, online. E assim, foi uma perseguição velada gigantesca, meu Deus do Imagino. céu, assim, foi terrível, terrível, assim, eu tenho um amigo chamado Junior Volcan que, graças a ele, ele me disse assim, cara, termina isso aí, eu queria desistir do curso, queria largar, queria Tá. substituir, e foi ele que me segurou, assim. Foi uma E revolta ao aí, contrário que aconteceu com você, né? eu fiquei com tanta raiva, sabe? Tão Imagino. anojado, com aquela situação que eu não conseguia mais lidar, né? Eu nunca vou me esquecer uma vez falando sobre legalização das drogas e eu ia é, fazer missão nos centros de recuperação de dependentes químicos. Uhum. Ia lá, fazia pregações, evangelização e tal. E uma vez conversando, um rapaz disse: tem que legalizar as drogas, não sei o quê. Eu peguei e botei, cara, você defende isso aí porque você é um baita de um playboy. E, e aí você defende esse negócio porque você não faz ideia de como uma mãe da periferia sofre em Uhum. ver o filho dela consumido pelas drogas. Aí você, como playboyzinho, vai lá, compra e usa aqui nos corredores e acha que isso aí é o máximo. Baixou um tropa de Nossa, elite em você aí, então, né? assim, eu comecei a. E daí eu brigava e depois tinha que fazer trabalho em grupo. Como é que isso tá Como assim, né? acontecendo? Não tem como. Uhum. Enfim. E aí no meu TCC, eu já fiz sobre um tema ligado ao marxismo e religião, que foi, eu estudei como que a teologia da libertação e a renovação, elas se combateram durante o regime militar, né? Tá. E o trabalho ganhou destaque, ganhei distinção. Uhum. O meu orientador me indicou para o mestrado, consegui a bolsa no mestrado, e quando ele pediu o tema, eu não sabia o que fazer sobre o tema, e ele disse: o que você acha de falar sobre a ligação dos jesuítas com o marxismo? Aqui na comunidade Cristo Rei, porque aqui o Leonardo Boff, ali em São Leopoldo, né? Uhum. A cidade, inclusive, foi bem afetada agora pelas Sim, enchentes e tudo mais. certo. Ali em São Leopoldo, durante o regime militar, o Leonardo Boff ficou escondido e tudo mais. Caramba. Na Universidade Jesuíta, Você na foi pro comunidade olho do Cristo Rei. furacão, né? Da teologia da libertação. E assim, só que o meu orientador, eu acho que ele indicou isso mais para que eu dissesse assim: olha, que interessante, eles estão ali ajudando, né? Ah, tá, E, e eu peguei, apresentei o projeto, fui aprovado, passei como bolsa na CAPES, tudo. tá. É, Entrei, passei a qualificação. Como a qualificação era só um primeiro capítulo, onde você estava introduzindo o tema, eles não viram minha conclusão. Então Certo. foi tudo ok. Mas a Mas sua conclusão, quando chegou a conclusão do trabalho e eu apresentei o seguinte, né, qual o resumo da que, conclusão? que o marxismo destruiu a comunidade jesuíta, e Aham, isso tem fontes, né? O historiador Gianni Labella, que fez uma biografia do padre geral da época, que escreveu, inclusive, uma carta à comunidade, aos jesuítas da América Latina, que é: pode um cristão jesuíta se usar da análise marxista, que eu usei tá. como título do meu Certo. mestrado, Aham. e a partir dele os jesuítas acabaram, né? Assim, ele foi o responsável pela introdução do marxismo como uma ação social dos jesuítas. Ele alterou, através do decreto número 4, o decreto da pobreza, em uma das congregações gerais dos jesuítas, né? Podemos dizer assim, o fim da ordem jesuíta, só tem o nome de Santo Inácio, porque a regra de Santo Inácio era que a missão fundamental dos jesuítas era a defesa a promoção da evangelização, a promoção de Cristo.
E aí ele, a partir desse decreto, ele acrescentou uma coisa. A função máxima do jesuíta é a promoção do evangelho e justiça social. E a gente sabe que justiça social é só um termo bonitinho para dizer revolução comunista. Né? É um termo que os próprios teólogos da libertação usaram para dizer revolução comunista. Então, a partir dali, deu o quê? Deu padre como Gardeil lá na Nicarágua, largando a batina, pegando em arma, lutando na revolução comunista. Sim, desvirtua tudo. Total. E os jesuítas começaram a adotar. E o que é o resumo da obra é o seguinte, olha só, nós tínhamos, sei lá, se eu não me engano, eram 10 mil jesuítas no mundo, e a partir daquilo ali vai ter 8, 5, 2. Isso está tudo documentado, a decadência da companhia, né? As vocações se diminuíram. Total. E aí eu concluí isso e concluí que a teologia da libertação era um mal, basicamente. Tá, e aí? Aí leram a conclusão do seu trabalho. Aí foi a loucura, né? Tá. Aí, primeiro meu orientador, eu tive que reescrever várias vezes com ele, mas chegou o prazo final de apresentação e tinha que apresentar o trabalho, e eu apresentei, eu falei 10 minutos, foram 2 horas com a banca, e 2 horas assim, onde eu ficava desse jeito. Só assim, de cabeça baixa, tá, olhando para a mesa, ouvindo um monte de coisa, e eu dependia totalmente deles, né? O engraçado, quem me deu essa... Eu passei, fui aprovado. Mas sem alterar a sua conclusão? Não. Na verdade, aí eu poderia ter sido sem alterar, mas eles aprovaram com a exigência que eu mudasse o título, porque isso, na hora de pesquisar no banco de dados, vai ser muito mais difícil. Então, eles mudaram, assim, o discurso pontifício, eu nem lembro do texto que eles mandaram, porque, assim, aí o discurso pontifício sobre a questão social da igreja e nos jesuítas.